Kodomeu, que significa erigir, e só Jesus tem o poder de edificar a igreja. E sabe como é que Jesus se refere a nós? Como minha igreja. A igreja é singular, irmãos. A igreja se relaciona com o seu proprietário. A igreja tem um dono. E o dono e o proprietário da igreja é Jesus. Porque ele fez questão de dizer: minha igreja. Aleluia. Só que tem muita gente que se esquece dessa verdade, irmãos. Hoje não é difícil encontrarmos vários líderes ou membros de comunidades locais agindo como se fossem os verdadeiros donos da igreja, querendo dirigi-la conforme as suas vontades, como se fossem seus senhores. E fazem assim por conta da competência e influência que têm, ou pela boa condição financeira, ou porque estão nela há muito tempo. Mas ninguém tem o direito de sentar na cadeira que pertence a Deus, porque a igreja é Ele que é o dono dela. Muitas vezes agimos como proprietários da igreja quando nós nos julgamos indispensáveis para ela. Quando muitas vezes achamos que sem o nosso trabalho a igreja vai parar. E lê do credo, irmãos, porque a igreja já acumula quase 2000 anos de história. Pastores, evangelistas, consagrados, superintendentes, presidentes, missionários, diáconos vão passar, mas a igreja que pertence a Cristo, ela vai permanecer. Aleluia, eu estou sentindo Deus neste lugar, você está sentindo aí? Oh, aleluia! Ele é o proprietário da igreja. A igreja é propriedade exclusiva e particular de Jesus, que não admite sócios proprietários, porque a igreja não é empresa cujas ações estão à venda na bolsa de valores. A igreja é de Jesus e somente dele. Você pode adorar, porque você tem dono. Aleluia! Tem gente achando, irmãos, que o evangelho vai parar por conta dele. Você pode parar no dia que a igreja calar, até as pedras vão clamar, porque o evangelho de Cristo não vai parar. Aleluia! Eu estou sentindo Deus aqui. Deus está falando aqui aos nossos corações nessa noite. A igreja é de Deus, diga é de Deus. Diga assim: eu tenho um dono, e o meu dono é Jesus Cristo, e é Ele que escolheu a igreja. Não fomos nós, irmãos, que escolhemos a Ele. João vai declarar isso no seu evangelho. Da parte de Deus: não foi vós que escolhestes a mim, não foi você que me escolheu, mas fui eu que escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos. Vos nomeeis para que fostes o que é como ramos, que possa dar frutos, e os vossos frutos não são frutos que têm prazo de validade para findar. Não são frutos que estão sujeitos a sistema climático, à estação do ano, que estão sujeitos a crises e às escassez. Mas são frutos que dão tempo e fora de tempo, porque eles não podem ser findos. Há uma promessa de Deus hoje sobre esta igreja e sobre o povo que aqui está. O fruto que você vai brotar a partir desta noite são frutos que permanecem. São frutos, acho que você não entendeu, são frutos que permanecem, porque as suas sementes se espalham. Mas nós vamos aprender algumas verdades aqui hoje. Primeiro, que para que a videira possa dar frutos, ela precisa deixar crescer
os seus ramos. Diga assim: videira só dá fruto se deixar crescer os ramos. Para que a videira dê fruto, ela precisa deixar crescer os ramos. Mas para que os ramos cresçam, escuta isso. Isso é forte de Deus para a tua vida hoje. Para que os ramos cresçam, primeiro, eles precisam ser podados. Ramo só cresce se ele for podado. É por isso que você está aqui hoje. Para ser podado pelo Senhor. E o processo da podação é necessário. Por mais doloroso que seja ser podado pelo Senhor, mas é necessário, irmãos. Porque muitas vezes na nossa vida com Deus, sabe aqueles galhos rebeldes que começam a crescer? Sabe aqueles galhos rebeldes que não querem se submeter, que a gente se acha tão autossuficiente. Aí os galhos rebeldes começam a crescer em direções opostas. Aí precisa o lavrador vir para podar os ramos. Porque nós temos que aprender que para crescer é necessário diminuir. Para que uma semente frutifique, ela tem que ser antes enterrada, abandonada e até morrer. Que quem quer ganhar tem que aprender a perder. Muitas vezes quem quer ser o primeiro tem que aprender a ser o último. Quem quer ser servido tem que aprender a servir. E quem quer conhecer a glória tem que conhecer o sofrimento. Por isso que o processo da poda é necessário. Só conseguimos dar frutos quando primeiro somos o quê? Podados. Lembra de Saulo? Lembra de Saulo? Saulo, quando Deus resolveu usar alguém para a sua obra, Deus foi buscar esse alguém lá nas fileiras do inimigo. E transformou este homem, Saulo, num verdadeiro apóstolo. Mas veja que Saulo era um perseguidor da igreja. Saulo, quando pegou a autorização dos principais sacerdotes, a fim de ir a Damasco, prender os crentes em Damasco e levá-los para serem processados em Jerusalém, ele estava indo para uma campanha anticristã por toda aquela cidade. E Saulo achava que ele estava numa missão divina. Todas as vezes que ele prendia o crente, ele achava que estava prestando culto a Deus, que estava tributando a Deus. Porque para ele o cristianismo era uma seita, uma religião de demônios. E ele, por conta do judaísmo, ele, na sua missão de querer prender os crentes, torturar os crentes, para serem processados em Jerusalém, lá foi ele, em sentido a Damasco. Mas a gente conhece a história. O que aconteceu com Saulo? Quando ele estava próximo já de Damasco, surgiu uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, e cuja claridade lhe envolveu e aos que iam com ele. Aí o Senhor teve que derrubá-lo. O Senhor teve que podá-lo, porque ao cair por terra, ele escutou a voz que lhe falava em hebraico, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Foi aí que ele teve que perceber que Jesus Cristo, que era considerado por ele antes o impostor crucificado, era verdadeiramente o Messias glorificado e profetizado. Ele teve que reconhecer que Estevão tinha razão. Mas quando ele, ao perceber que era o próprio Cristo, ele pensou: e agora? Agora eu estou perdido. Mas o Senhor disse: levanta, Saulo. Você vai entrar na cidade de Damasco, e lá vão te dizer o que te convém fazer. E aí pensa que Saulo caiu como um judeu cruel e orgulhoso, mas ele se levantou como crente humilhado e quebrantado. Foi num só momento que Deus o transformou de feroz fariseu no verdadeiro discípulo. E quando ele se levantou, ele percebeu que não podia enxergar. Um homem que pretendia entrar em Damasco
como um homem de autoridade. Pensava ele que iria entrar em Damasco para ser recebido com honra e distinção. Ele teve que entrar em Damasco sendo carregado, estava cego dos olhos físicos, não conseguia nem andar sozinho. Deus faz isso. Deus foi lá e podou ele. Achava que ia entrar como um homem de autoridade, mas teve que ser carregado. Deus faz isso quando é necessário. Ele vem e nos poda. O processo da poda é necessário, irmãos. O ramo, para dar fruto, primeiro precisa ser podado. O ramo, para dar fruto, depois do processo da poda, ele precisa se levantar do chão. O agricultor, quando chega na época de plantar, o que ele faz? Ele percorre a vinha, o lavrador. E o que ele faz? A primeira coisa, depois da poda, é levantar o ramo do solo. Então, para que o ramo dê frutos, ele precisa se levantar do solo. Você só pode ser usado se você estiver na posição. Não adianta estar prostrado. Você quer que Deus faça muita coisa no teu ministério, mas se você continuar prostrado, é necessário que você se levante. Quando o Senhor queria falar com Ezequiel, o que ele disse para ele? Põe-te em pé e falarei contigo. Você quer que Deus te use, mas é necessário que você esteja de pé, que você tome posição, que você tenha atitude, porque levantar do chão significa desprendimento, significa sair da zona de conforto, do lugar conhecido. Foi a mesma coisa que Deus fez com Abraão. Quando Deus, a chamada de Deus na vida de Abraão, há 3 determinações de Deus na vida dele, nas quais estão a essência do plano divino. Primeiro Deus disse o que? Sai da tua terra. Era necessário sair do lugar conhecido, da zona de conforto. Era necessário sair do lugar seguro, que é ser usado por Deus. Levante do chão, meu irmão. Levante do chão. Deus só pode usar se você tomar atitude. Levante do chão. Deus disse para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Nós aprendemos com Abraão, irmãos, que todos aqueles que almejam uma grande liderança precisam aprender a renunciar à estabilidade do homem para aceitar a mudança de Deus. Você quer que Deus te use? Quer atender ao chamado de Deus nessa noite? Levanta do chão. Aleluia. Você está sentindo Deus falando com você? Porque é hoje. Eu profetizo ramos hoje sendo levantados do solo. Porque é o processo para dar fruto. Ramo só dá fruto se ele se levantar do solo. Aí quando o agricultor levanta o ramo do solo, o que ele faz? Ele prende os ramos nas estacas. Para dar frutos, precisamos estar presos nas estacas para recebermos o calor do sol. O calor do Espírito é necessário. Eu me lembro quando os discípulos estavam todos preparados. Depois da ordem de Jesus, fazei discípulos. Provavelmente muitos ansiosos, desejosos por fazer missões. Muitos deles já com a chama de missões ardendo no coração. Alguns fazendo projeções para onde nós vamos. Alguns provavelmente já com as malas prontas. Mas aí Jesus vai dizer lá em Lucas 24, no versículo 49. O Senhor vai contrariar muitas daquelas pessoas que estavam ali já preparadas para fazer missões. Primeiro Jesus vai dizer: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de... É preciso primeiro estar preso na estaca para
receber o calor do sol, porque ramos só brotam se forem aquecidos pelo calor do sol. Tem que ter o calor do Espírito Santo. Era isso que Jesus estava dizendo. Não dá para fazer missão sem antes ser revestido de poder. Tinha gente já querendo sair para a obra missionária, mas Jesus vai contrariar dizendo: não, o momento não é de ir, o momento agora é ficar. E para eles o ficar contrariava ainda mais, porque Jesus estava dizendo: ficai em Jerusalém. Ficar em Jerusalém representava para eles ficar na própria cidade, ficar no mesmo local de moradia, num lugar conhecido. Peraí, se Deus está me chamando para missões, eu quero ir para longe, para lugares diferentes, mas primeiro o Senhor diz: ficai. Por que ficar em Jerusalém? Jerusalém que não tinha um porto marítimo como Alexandria e Roma, Jerusalém que não tinha o rio como Mênfis e Babilônia, que não tinha a grande vantagem de uma das grandes vias comerciais entre o mar Mediterrâneo e o Vale do Jordão, nem entre a Ásia Menor e o Egito. Enquanto Roma era o centro político, Atenas o centro intelectual, Jerusalém era o centro espiritual do mundo. A cidade da maior influência sobre a esperança e o destino do gênero humano. Aí vamos entender por que é que Jesus estava dizendo: ficai em Jerusalém. Porque começar na nossa própria casa. Foi dito isso aqui hoje. Porque o amor que é capaz de transformar o mundo tem que começar dentro da nossa própria casa. Missão começa dentro de casa. Porque se nós não estamos conseguindo ser bênçãos para as pessoas cujas línguas nós conhecemos, dificilmente nós seremos bênção para quem nós não conhecemos. Nós precisamos entender isso. Era isso que Jesus estava dizendo aos discípulos: ficai em Jerusalém. E aí vem depois: para que recebereis do alto a virtude do Espírito, para receber poder. Era preciso ficar em Jerusalém para ser aquecido pelo Espírito Santo. Porque a maior necessidade hoje da igreja, irmãos, engana-se quem pensa que a maior necessidade da igreja são de largos orçamentos. A maior necessidade da igreja não é de tecnologia, de mapa organizacional. A maior necessidade da igreja é do poder do Espírito desencadeado em nossas vidas. Nós precisamos esvaziarmos de nós mesmos para sermos cheios do Espírito Santo. Nós precisamos de um reavivamento que exalte a Cristo, que traga convicção de espírito, que rejeite o mundo, que purifique pecados, que salve almas. Porque quando nós não aceitamos o processo da estaca para sermos aquecidos pelo calor do sol, nós corremos o risco de nos conformarmos, e nós nos conformamos muitas vezes